Tudo bem? Você sabe o que significa física? Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês qual o significado da física. O que a física estuda. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal, tá? Para você receber sempre notificações de novos vídeos. Meu nome é Paulo Moreira e vamos lá. A física vem de uma palavra grega, physique, que significa natureza. Então é o estudo da natureza. A física ela estuda os corpos, desde os corpos muito pequenos, como por exemplo os átomos, os elétrons, os prótons, os nêutrons, até o muito grande, como por exemplo os corpos celestes, as estrelas, os planetas e até mesmo o universo. Então a física é uma ciência que ela engloba tudo que nós podemos ver e até mesmo que nós não podemos ver. O estudo da física ela é baseada no quê? Numa coisa chamada método científico. O homem, primeiramente, ele precisa fazer o quê? Ele precisa observar alguma coisa que está acontecendo na natureza. A partir dessa observação, ele vai criar um questionamento. Então, por exemplo, uma maçã ela cai de uma determinada altura. Qual será que é a velocidade que ela toca o solo? Será que se ela cair de uma altura maior, ela vai gastar mais tempo para cair? Ou será que ela vai ter uma velocidade maior também durante a queda? Então isso aí é o primeiro questionamento, então é a primeira observação que é feita sobre o problema. A partir daí são criadas hipóteses. Essas hipóteses elas vão construir um modelo e esse modelo ele tem que ser feito a partir de previsões. Será que essas previsões vão ser corretas? Então o método científico ele tem que ter uma observação, o levantamento de hipóteses e a previsão do que vai acontecer. Só que o método científico ele é um método que ele é dinâmico, ele tem que estar sempre sendo testado e retestado ao mesmo tempo e por muitas e muitas vezes, até que se descubra que se existe uma falha ou não. Mas nisso, a ciência toda ela é organizada assim. Então há necessidade de você criar um método para que você consiga pesquisar e entender melhor as coisas. Bom, a física, como eu falei para vocês, ela estuda desde o muito pequeno até o muito grande. Então, para que ela possa estudar todas as coisas que existem ao nosso redor, ela precisa se basear em algum tipo de grandeza. Existem três grandezas que são fundamentais em toda a física: a medida de comprimento, a medida de massa e a medida de tempo. Só que hoje em dia, o que acontece? Cada país, cada nação, ela adota um certo tipo de medida, por exemplo, para medir comprimento. No Brasil, nós usamos, por exemplo, para medir distância entre uma cidade e outra, nós usamos quilômetros. Nos Estados Unidos, eles utilizam milhas. Tá? Então, na física, especificamente, ela adota um sistema que é um padrão internacional. O comprimento, por exemplo, é medido em metros, a massa obrigatoriamente tem que ser medida em quilogramas e o tempo obrigatoriamente tem que ser medido em segundos. Só que existem outras grandezas que elas vêm a partir dessas três grandezas principais, como por exemplo, a velocidade. A velocidade é a razão entre o comprimento, ou seja, a distância percorrida, dividido pelo tempo. Então, se eu quero calcular a velocidade, digamos que faço uma viagem de uma cidade A até uma cidade B, sejam 160 km e foram gastos 2 horas. Então, basta dividir 160 por 2. Aí nós temos a velocidade média, que seriam 80 km por hora. Outra unidade também que vem a partir dessas unidades principais, fundamentais. Então, por exemplo, o volume. O que representa o volume? O volume representa a medição de 3 comprimentos seguidos. Por exemplo, a base vezes a altura vezes a largura. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha. E se você tiver algum questionamento, não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? Muito obrigado.